Graça e paz, meu irmão, minha irmã, bom dia. É um prazer nós estarmos aqui mais esse dia. Que o Senhor fale ao seu coração, que o Senhor toque realmente o seu coração, que você possa ouvir a voz do Senhor e que Ele possa ouvir a sua voz, falar a Ele, orar e que em nome de Jesus você possa crescer em mais esse dia. Que Deus abençoe você e que Ele esteja abençoando a sua casa, esteja abençoando a sua família, esteja abençoando a todos que chegam até você. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e pedimos que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Que em nome de Jesus o Senhor seja com cada vida que tem acessado a este canal, tem visto esses vídeos, tem ouvido, Pai, essas pregações e este louvor e que em nome de Jesus o Senhor fale com cada um, Pai. Esse é o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e vamos celebrar ao Senhor. Amém?
nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno, pois santo és o Deus eterno, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pelo teu amor sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque hoje temos motivos para agradecer o teu sacrifício, o sacrifício do teu Filho Jesus na cruz, ó Pai, e que hoje comemoramos a ressurreição do teu Filho, Deus. Muito obrigada, Pai, muito obrigada porque temos essa certeza e temos a esperança. Sabemos que o Senhor é grande, o Senhor cuida de nós, está conosco em todos os momentos e nunca nos desampara, Pai. Te agradecemos por tão grande amor, em nome de Jesus. Amém. Foi na cruz em que ao fim percebi
Como você já sabe, não é? Nós estamos trabalhando a carta de Paulo a Tito, uma das cartas pastorais de Paulo. O nosso tema, o tema da nossa série que nós estamos abordando, está fundamentado no versículo 14 do capítulo 2, na parte B, onde diz, um povo particularmente seu, ok? Na parte B desse versículo também diz no final, dedicado à prática de boas obras. Então nós estamos agora, já faz 2 domingos, e teremos mais o próximo domingo, abordando a carta de Paulo a Tito, que é uma carta muito importante para nós, que ela é uma carta que se assemelha muito com a nossa realidade, e nós podemos aprender muito com Paulo, com o que ele está ensinando para Tito, e eu espero que você aplique isso na sua vida, independente do fato de que Paulo está falando com um pastor, com um líder daquele momento, mas nós cremos, e foi assim que nós colocamos, que Paulo, na verdade, está dando ali para Tito um padrão que é para ser levado para todo cristão, para todo aquele que professa a fé em Jesus Cristo e que em algum momento vai exercer qualquer que seja o seu papel de liderança ou mesmo de serviço, não é? Como a gente diz muito aqui na igreja, o nosso papel na igreja, inclusive como líderes, é sermos servos. Amém? A nossa palavra de hoje vai se fundamentar no versículo 7, ok? Tito, capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte: em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Vou ler mais uma vez, amém? Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Pai, nessa manhã nós te louvamos pela Tua palavra, pelo privilégio que temos de tê-la em nossas mãos. Que em nome de Jesus possamos ter os nossos ouvidos e corações abertos e atentos para aquilo que o Senhor tem a falar a nós, Pai. E que em nome de Jesus possamos realmente renovar, Pai, as nossas mentes, Pai, para que possamos ter uma nova vida no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, como nós já dissemos, Creta vive uma realidade de uma cultura deturpada. Então, para que você entenda de uma maneira geral a carta de Paulo a Tito, não é? Creta era um lugar que tinha sua cultura deturpada, onde eles eram conhecidos e famosos pela sua corrupção. Aliás, naquele período, era normal se usar como adjetivo cretense ou cretizo, né? Como alguém que fosse mentiroso, como alguém que fosse enrolador, como alguém que fosse sedutor. E, do outro lado, nós temos o quê? Paulo enviando uma carta para Tito, dizendo que a função de Tito, a responsabilidade de Tito era fazer o quê? Corrigir, completar o trabalho que havia se iniciado ali e, ao mesmo tempo, corrigir os erros. Por quê? Como aquela igreja, a igreja de Creta, a igreja cristã em Creta, era uma igreja recente, nova, a liderança era jovem. E, por conta da liderança ser jovem, aquela igreja estava sofrendo muito ataque com falsos ensinos, porque as pessoas que ali chegavam, que eram um pouco mais velhas, pela sua estética mais velha, acabavam usando da sua cultura cretense ou então dos seus ensinos judaizantes para confundir a cabeça daqueles que ali estavam. E, logicamente, que nós estamos falando de uma fé ou de uma prática de fé que era nova, né? Nós estamos há pouco tempo, né, de Jesus Cristo ter se entregado na cruz. Então agora nós temos uma igreja nova que estava sofrendo com ensinos de pessoas religiosas, de pessoas que se prendiam no Antigo Testamento de uma maneira equivocada, e nós já falamos sobre isso nos outros domingos, onde Paulo não está criticando o ensino do Antigo Testamento, mas ele está criticando de maneira enfática um ensino daqueles que eram os rabinos da época, que criavam suas regras. E aí agora, quando nós vamos para o capítulo 2, né, no capítulo 1 nós temos ali a abertura, né, a saudação de Paulo, onde falamos sobre piedade. No capítulo 1 ainda, do versículo 5 ao versículo 16, Paulo vai falar a respeito da instituição dos líderes, de como os líderes, né, as pessoas maduras deveriam ser, e ele vai falar de uma prática. E ele finda o capítulo 1 dizendo que aqueles homens que ali estavam dando um ensino errado, eles eram pessoas desqualificadas para a boa obra, ok? Dizendo o que para nós? Que nós, no papel de sermos usados pelo Senhor, de servirmos ao Senhor, precisamos buscar ser qualificados. Precisamos buscar ser qualificados para a boa obra. Existe uma boa obra a ser feita. Porém, essa boa obra não será feita por qualquer um.
Deus pode usar qualquer pessoa, mas é necessário que nós saibamos que Ele está buscando que nós nos qualifiquemos, sejamos pessoas que buscam ser melhores nessa caminhada com Cristo, ok? Quando vamos para o capítulo 2, então, Paulo agora vai se aprofundar um pouco mais no papel de Tito como pastor, no papel de Tito como líder. E ele vai falar muito enfaticamente a respeito do ensino. Veja comigo o versículo 1. Paulo diz assim, Tito capítulo 2, o versículo 1, ele diz assim: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Perceba que Paulo, ao longo desse capítulo 2, que é um capítulo curto até, ele tem apenas 15 versículos, ele vai falar a respeito do ensino e ele vai sempre tocar a respeito da sua demonstração pela prática. E isso é algo comum para Paulo. E isso na pregação de Paulo e nos escritos de Paulo é algo sempre comum, ok? Prática e conhecimento. Nós falamos sobre isso na semana passada, que o líder ou que o cristão que busca a maturidade, ele tem que buscar ter o conhecimento da palavra para duas coisas. Uma é encorajar os novos e fracos, e a segunda é ele fazer com que aqueles que estão errados e os mais velhos que estão se equivocando sejam refutados, inclusive os inimigos da palavra. Porque a todo momento, por conta dessa cultura deturpada que nós temos, inclusive hoje em dia, as pessoas pegam aquilo que é verdade, muitas vezes, e qual é o problema? Deturpar o que se está escrito. E assim, nós vemos muitas pessoas falando a respeito de algo com total equívoco. Às vezes o equívoco não está só no que se fala, mas também na maneira como se fala. Às vezes o equívoco está só na maneira como se fala, ok? Então Paulo está dizendo o seguinte: Tito, quando você for falar, e ele diz aqui no versículo 1, fale o que está de acordo com a doutrina sadia, ou o ensino sadio. Essa é a preocupação de Paulo para Tito. Eu quero destacar com você aqui no versículo 7 e 8, 3 aspectos a respeito daquele que conhece a palavra. Vamos lá para o versículo 7 e 8. Versículo 7 diz assim: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer. Veja, Paulo está dizendo o seguinte: no processo de aprender e de ensinar, porque veja, a vida com Deus é uma vida de ensinar e aprender. Todo aquele que chegou no reino dos céus, ele já tem algo, ele tem muito a aprender, mas ele já tem algo a ensinar. Isso é, às vezes, algo que conflita em nossos corações ou na mente daqueles que estão há mais tempo na igreja, que fala assim: pô, como alguém novo pode ensinar algo? E eu vou exemplificar de uma maneira clara para você. Eu tenho o Natan, vocês conhecem o Natan tem 1 ano e 10 meses, vai fazer 11 meses agora, né? 1 ano e 11 meses, ok? E aí, recentemente, você sabe também que lá na minha casa chegou um outro pacotinho lá da cegonha, né? Que é o Lionel. E o Lionel é mais novo que o Natan. O Lionel não tem nem 1 mês, certo? Mas você pode perceber, e a gente estava até conversando isso ali agora há pouco, que o Natan, à medida que o Lionel for crescendo um pouquinho e o Lionel for tendo a capacidade de compreender, você pode não acreditar, mas o Natan já vai ensinar. Ou não vai, aos pais presentes. O Natan já ensina. Por mais novo que ele seja, o Natan não sabe nem falar. Mas com aquilo que ele tem, existe uma característica no ser humano que é algo da criação de Deus para nós. O nosso desejo de passar para frente aquilo que temos. O nosso desejo de dar. O nosso prazer em dar é algo nativo nosso, é algo da nossa criação, é algo da nossa natureza. Por isso que o Natan, apesar de ser novinho, de ter, vou colocar aí 2 anos, quando ele tiver 2 anos, ele já vai estar ensinando coisas para o Lionel. Para dizer o quê? Que o cristão também, a partir do momento que nós estamos no reino de Deus, nós temos muito a aprender, mas nós já temos o que ensinar. A grande questão é a gente nunca esquecer que tem muito a aprender. O problema é que algumas pessoas, na mentalidade de que agora podem ensinar, esquecem que tem a aprender. E aí é onde tudo se acaba. Amém? Então Paulo diz o seguinte: olha, você demonstre no seu ensino, no seu processo de ensinar, e da mesma maneira no seu processo de aprender, demonstre integridade e seriedade. Ele está dizendo o seguinte: olha, você tem que ser inteiro
Integridade significa isso. Você tem que ser inteiro no que você ensina e buscar mais a integridade do ensino, a integridade da sã doutrina. A sã doutrina não diz respeito simplesmente a uma coisa. E nós falamos sobre isso na quinta-feira, né? No prefácio daquele livro que nós estamos estudando. Lá diz o seguinte, olha, como um discípulo de Jesus Cristo, você não pode escolher à la carte aonde você vai permitir que ele te ensine. Ele não é como uma faculdade, algumas, né, que nós temos, que você escolhe as matérias. Ou Jesus Cristo, ele vai ser o seu mestre na completude da sua vida, ou nada feito. Não dá para ele ser mestre apenas na sua área familiar, ou apenas no seu casamento. Não, ele vai ser meu mestre em como eu sou marido, como eu sou esposa. Mas como eu sou pai e mãe, não. Aqui, Jesus, deixa comigo. Assim não vai funcionar. Porque o modo, a sã doutrina, ela é algo íntegro, ela é algo inteiro. Ou você vai, a partir da mensagem, a partir da palavra, repensar toda a sua vida, ou você vai dar de cara com muitos muros. E você vai achar que tem algum problema com a doutrina, com o ensino. E o problema não é a matéria, o problema é que você não está deixando o mestre abordar todos os assuntos. Pegando como exemplo, quando aquele jovem chega para Jesus e fala assim, o que eu preciso para ir para o céu, né, para ter a vida eterna? O que eu preciso para ter a felicidade plena? Então Jesus diz, olha, você cumpre os mandamentos? E ele diz, quais? Então Jesus diz para ele ali uma parte dos mandamentos. E ao final da conversa ali, Jesus diz, olha, então agora que você já cumpre tudo que você está falando que cumpre, vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me. Aquele rapaz tão abismado, né, e tão movido e entristecido pela parte do dê aos pobres, né, venda tudo e dê aos pobres, ele não ouviu o restante que dizia, siga-me. Para dizer o seguinte, se nós não estamos dispostos a ouvir tudo que Jesus tem a dizer, vai ser difícil depois a gente querer acreditar a Jesus ou a nossa fé, que é manca, um equívoco das nossas vidas ou um insucesso das nossas vidas. Ou ele é rei e senhor das nossas vidas como um todo, ou não tem como. Ou ele compra a casa toda, porque só edícula ele não vai comprar. Só edícula ele não vai assumir. Ou ele compra a sua casa toda, ou nada feito. Ou você é todo do Senhor, ou não vai ter jogo. Paulo diz então o seguinte, também demonstre no seu ensino seriedade. E essa seriedade, nós não estamos falando de algo rude, algo duro, algo sisudo. Estamos falando a respeito daquilo que é respeitoso. Em algumas versões diz respeitabilidade. Alguém tem essa versão que diz respeitabilidade? Tem uma versão que diz respeitabilidade, ou seja respeitável o seu ensino. E esse é um ponto muito importante para os nossos dias. Porque muitas vezes você vai entrar lá na internet e você vai ver pessoas ensinando a palavra, e ensinando até coisas corretas, mas com palavras que são censuráveis, com palavras que são repreensíveis. E isso é um grande problema. Porque nós não percebemos, muitas vezes, o cuidado que nós devemos ter com o nosso exemplo. Nós somos chamados não simplesmente a proclamar a mensagem, mas proclamar de uma forma que seja exemplo. O Senhor Jesus, quando emitiu a sua mensagem, não foi de qualquer jeito. Tem um filósofo da área da comunicação que ele diz o seguinte, que o meio é a mensagem. E nesse sentido ele quer dizer o seguinte, que a maneira como a gente passa, o meio pelo qual a gente passa a mensagem, afeta a mensagem. Para que você entenda. Quando eu digo para você alguma coisa, né, face a face, né, então eu digo assim, busque um pão, né, qualquer mensagem que eu te passar, você vai compreender essa mensagem de uma maneira maior, porque o meio pelo qual eu estou passando essa mensagem também informa junto com o que eu estou dizendo, ok? Mas quem aqui já mandou uma mensagem para alguém e a pessoa entendeu algo que você falou, não foi isso que eu disse, não é? Porque aí, às vezes, você para pensar e fala assim, o problema foi que você estava com raiva e leu com raiva a mensagem, né? E aí, você leu com raiva, você entendeu a mensagem com raiva, mas não foi isso. Esses dias eu mandei uma mensagem para a pessoa, e eu não sei porquê lá no computador, estava o caps lock lá ativado, né? E aí foi tudo maiúsculo as letras. E agora existe um senso comum aí, de que se você escreve tudo maiúsculo,
Você está gritando. Aí a pessoa falou, por que você está gritando? Eu falei, eu nem falei, para falar a verdade. Eu falei para ela, eu só escrevi, eu não falei nada. Ela falou, não, mas você está escrevendo tudo. Aí eu falei, não, é porque travou aqui, eu tive um problema técnico, mas eu não estou gritando, eu só estou escrevendo. Se eu estivesse gritando, a minha esposa estava ouvindo, o vizinho estava ouvindo, e não estou. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, percebe que o meio também é a mensagem. Por isso que em muitos momentos Jesus, sem sequer falar, passava uma mensagem. Porque como mensageiro, ele não só verbalmente falava, mas ele era a mensagem. E isso é algo que nós devemos ter muito, muito cuidado. E é algo que nós também devemos nos atentar. Porque não fomos chamados simplesmente para falar, mas para ser exemplo. Paulo continua, e no versículo 8, então, ele diz o que já estamos abordando. Use linguagem sadia. E aí, então, no versículo 8, ele vai dizer por que dessa linguagem sadia. E ele diz o seguinte, olha, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Então, 3 aspectos do ensino e do aprendizado é integridade, o todo, seriedade, respeitável, entender inclusive que algumas pessoas não vão aprender no tempo que você aprendeu. Algumas pessoas vão levar muito tempo. E você precisa, com amor, entender que vai levar muito tempo e esperar a pessoa aprender. E você vai ter que pagar o preço por esse esperar. Pensa Jesus andando 3 anos com os camaradas, e os camaradas não tinham entendido. E chega uma hora que Jesus fala assim, até quando? Quanto tempo mais vai demorar para vocês entenderem? E alguns só foram entender depois que Jesus foi aos céus. Porque Jesus subiu aos céus e o texto diz que eles ficaram assim, parados olhando. E o anjo teve que falar, gente, o que vocês estão olhando aí? Em outras palavras, vamos viver o que ele disse. É hora de pôr em prática. Então, para dizer o seguinte, nem todo mundo vai ter a mesma velocidade que você teve para aprender. E, às vezes, nem você teve a velocidade que você acha que teve. É que você está vendo pronto, mas não viu a caminhada que um monte de gente te carregou. Então, eu quero agora abordar... Então, já falamos sobre os 3 aspectos do ensino e aprendizado. Integridade, seriedade e linguagem sadia. Ok? Agora, eu quero falar com você sobre 3 problemas que acontecem quando nós não compreendemos que somos exemplo. Eu e você somos chamados a viver. Quando nós temos uma igreja, e lembre-se, nós estamos abordando a carta de Paulo a Tito por causa da igreja, como uma mensagem à igreja. Quando nós temos uma igreja que não compreende o seu papel como vida, nós temos alguns problemas. O primeiro problema está no versículo 5, na parte B. Que diz assim, olha, vamos ler o versículo todo, para você não... Vamos desde o 4, então, depois eu te explico o contexto ali de uma maneira rápida. Diz assim, 4 e 5. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Só para você entender rapidinho o contexto. Nesse capítulo 2, Paulo vai falar de maneira mais direta a respeito, de novo, do marido, como ele já falou lá em Efésios e também em Colossenses. Ele vai falar sobre o marido, a esposa, os filhos e servos. Ok? Então, nesse momento, ele está falando sobre as mulheres mais velhas e o papel delas dentro da igreja, que é de passar o ensino para as mais jovens. Infelizmente, a gente vive uma cultura hoje em que a pessoa, quanto mais velha ela vai ficando, ela vai sendo levada ou ela vai recebendo uma pregação das mídias de que cada vez mais ela tem que viver aquela juventude que ela não viveu e abrir mão de uma seriedade e de um envelhecimento sadio em prol de viver uma juventude não vivida. E aí a gente vê um processo louco das pessoas quererem rejuvenescer e isso é, às vezes, até uma opressão nas mulheres, principalmente, não é? Até numa questão estética, e a gente vê sempre uma luta tremenda pelo não envelhecer, porque as pessoas não recebem uma pregação a respeito do que é sadio e do que é bom e saudável no envelhecer, que é ensinar a próxima geração. Aliás, a gente tem uma geração hoje que luta por direitos, que só quer viver no seu próprio tempo. E esquece que muitas das coisas boas que nós vivemos hoje, inclusive a democracia, é graças a pessoas que lá atrás não viveram essa democracia pela qual elas lutaram, mas não viveram. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, o meu e o seu papel é lutar pelos que vêm, é ensinar, é passar para frente, para que, por mais que o mundo, sim, jaz no maligno e vai piorar cada vez mais, porém,
nós podemos mudar a percepção das pessoas por causa do reino de Deus. O mundo jaz no maligno, mas o reino é de Deus. Então veja, no versículo 5, no finalzinho, Paulo diz assim, ele já abordou sobre os maridos, sobre as mulheres, e aí ele fala o seguinte, no finalzinho do versículo 5, ele fala assim, com o objetivo, ou a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Quando nós temos uma igreja que não entende o seu papel no processo de ensinar a respeito do reino, a palavra de Deus ela é difamada, ela é blasfemada. Se fala mal a respeito das Escrituras e se fala mal a respeito do Evangelho, porque eu e você, muitas vezes, não ensinamos as pessoas, não promovemos instrução a respeito do que nós acreditamos. Vivemos o que acreditamos, mas não ensinamos, não passamos para frente o que aprendemos. E esse é um problema. A palavra de Deus se torna algo difamável. Não a palavra em si, mas o que se entende a respeito dela. Porque perceba uma coisa, Jesus Cristo ele é inquestionável. Um ateu ele pode questionar em tudo a existência de Deus. E eu não tenho problema nenhum com isso, ele pode questionar o quanto ele quiser. Se trata a respeito de uma percepção e de experiência. Ok? Mas você nunca vai ver um ateu questionando a prática de vida de Jesus. Porque a vida de Jesus, se você perguntar para qualquer pessoa quem foi Jesus, ela vai te dar o melhor testemunho que se pode dar a respeito de alguém. Olha, pelo que eu sei, por menos que ela saiba, ela vai falar, olha, alguém que morreu, que não tinha culpa, e que fez tudo certo, teve uma vida, olha, eu não fiquei sabendo de nenhum erro de Jesus. A vida de Jesus, ela é inquestionável. Por que o cristianismo é questionável? Porque nós não soubemos carregar a mensagem. Porque o homem, no seu processo de viver a sua fé, difamou a verdade de Jesus Cristo, porque não soube aprender com ele, não soube manter-se olhando para o professor, para o mestre, sempre. E aí, em algum momento, se achou mestre e digno de criar regras. E quando criou regras, a instituição ganhou força e a fé perdeu e foi difamada. E esse é o problema de fortes instituições. Então, o primeiro problema de uma igreja que não vive o exemplo, ela acaba tendo que combater a blasfêmia, porque a palavra de Deus é blasfemada. O segundo problema de uma igreja que não vive como exemplo, que não passa o ensino através do exemplo, versículo 8, diz assim, parte B, vamos ler ele todo. Use linguagem sadia contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Veja, ele diz aqui em um momento, use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer. Em algumas versões fala a respeito de ser censurável, para que a palavra não seja censurada, ok? Veja, é muito triste quando nós vemos pessoas falando a respeito do Evangelho, dizendo que o Evangelho é machista, ou que o Evangelho é racista, ou que o Evangelho é sexista, ou qualquer coisa do tipo. Porque nós vemos que as pessoas não tiveram a capacidade de ler o texto e de aprender com o texto. Porque se você se aprofundar um pouquinho, você vai entender o que Jesus quis dizer com liberdade. É muito triste quando as pessoas dizem que o cristão ele é homofóbico por natureza. Porque alguém não entendeu. Se não foram as pessoas, foi a gente. Porque em algum momento, eu e você, ou nós cristãos, fomos homofóbicos, porque não entendemos o que a palavra dizia. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, passe o ensino de tal maneira que você não possa ser censurado, que você não possa ser repreendido no que fala e no que faz. Porque Jesus Cristo não pôde ser repreendido. Jesus Cristo não foi censurado no que dizia. Porque no momento que ele foi à cruz do Calvário, não foi porque os homens quiseram. Foi porque Deus assim permitiu e tinha um plano com isso, na minha e na sua vida. Terceiro aspecto. Então, o primeiro aspecto de uma igreja que não vive como exemplo, ela precisa combater a blasfêmia. Falam mal da palavra de Deus, porque não a conhecem, e não a conhecem porque nós não ensinamos. Somos censurados. A palavra de Deus ela é censurada em muitos lugares, porque não entenderam a palavra de Deus. Terceiro aspecto, versículo 10, diz assim, quando ele está falando a respeito dos escravos, versículo 9,
Ensina os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Só um parênteses. Paulo não está apoiando a escravidão. A questão é que em Creta, por causa do cristianismo, muitos escravos já viviam em uma condição muito melhor. Os escravos já viviam em uma condição de participantes da família. E por conta disso, quando eles começavam a ter essa experiência de uma prática de fé cristã, eles tinham consigo também a cultura cretense. E aí eles não sabiam se utilizar, não sabiam ser escravos cristãos, ser servos, trazendo para o nosso contexto, sermos empregados cristãos. E o que acontecia? Então é que eles acabavam roubando, acabavam difamando o evangelho através das suas práticas. E Paulo está dizendo que independente da posição que você ocupe, você é um portador da bandeira da mensagem do evangelho. É isso que Paulo está dizendo. Então, nesse momento, Paulo diz o seguinte, no final do versículo 10. Para que, assim, tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Uma igreja que não passa o seu ensino pelo exemplo, por viver o que Jesus Cristo viveu, não torna a palavra de Deus atraente. As pessoas não querem saber. Você chega numa pessoa e diz assim, você quer saber da palavra de Deus? E a pessoa diz, não. Não. Com certeza, se você falar para ela, você quer que eu te fale, isso é o que a gente mais ouve na internet, né? Você quer que eu te fale como ganhar dinheiro rápido? Todo mundo quer, porque esse é um valor que nos é ensinado de uma maneira muito convincente. Porque a todo momento você acessa o seu Instagram e você vê pessoas mostrando aquilo que tem e não mostrando aquilo que não tem. Não é verdade? Então, veja, você chega para uma pessoa e diz para ela, você quer estudar a palavra de Deus? Infelizmente, muitas vezes, dentro da igreja, você fala para alguém, vamos estudar a Bíblia? E a pessoa não quer. Porque ela fala, eu não preciso de teologia, não vou pregar. E o que Paulo diz para nós no capítulo 1, se você voltar lá e lembrar, no capítulo 1, tem um momento que Paulo diz assim, olha, que nós já comentamos aqui, versículo 9, e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. A gente é crente, mas não tem a mínima capacidade de convencer as pessoas dos seus erros. Os crentes mesmo, porque a gente não conhece a palavra. E a pessoa diz para nós, mas por que eu tenho que fazer isso? E a gente samba para lá, samba para cá e fala da nossa opinião, fala o que acha. Não, eu acho, mas a gente nunca sabe dizer o que Jesus Cristo pensa, porque não conhecemos. E Paulo está dizendo o seguinte, a palavra de Deus, só para que você entenda, no original, essa palavra atraente é a palavra na raiz mesmo é cosmo, né? Que depois vai dar origem para o universo. Mas a palavra cosmos, ela também dá para nós a origem da palavra cosmético, que significa adorno, significa embelezar. Paulo está dizendo o seguinte, eu e você, como cristãos, precisamos embelezar, precisamos ser aqueles que chamam a atenção. Sabe quando a sua esposa, falando agora com os maridos, sua esposa se veste com aquela roupa bonita e coloca aquele brinco brilhante que você não consegue não perceber? Os homens não percebem nada, fala a verdade, né? A mulher corta o cabelo aqui, mano, de tigelinha, chega em casa, o cara não percebeu nada, para falar a real, né? O que eu quero dizer é o seguinte, né? Quando a mulher se arruma, né? E o homem também, né? Hoje em dia os homens também são muito vaidosos, né? Mas quando as pessoas se arrumam, qual é o objetivo delas? Vamos ser sinceros, chamar atenção. Ninguém se arruma para passar despercebido. Quem aqui já veio para a igreja arrumado de tal forma e quando foi sair falou assim, não dá para ir para casa. Preciso ir comer um negocinho, pelo menos, né? Dar uma desfilada. Fala real. Eu tô falando sozinho ou não estou falando sozinho? Eu sei que tem gente que já se olhou e já olhou um posto e falou assim, realmente. Tem dia, né, que você coloca aquela roupa e fala assim, não, sair da igreja eu preciso ir para mais algum outro lugar, porque poucas pessoas me viram desse jeito. É assim que devia ser o evangelho. Eu e você andando na rua, devia ser o evangelho arrumado. Devia ser o evangelho assim, todo mundo fala assim, poxa, olha, eu queria ter essa vida aí. Eu queria ser assim. Quando Jesus passava andando, era essa a impressão que as pessoas tinham. Falavam assim, olha, é isso aí que a gente queria. Perceba uma coisa, meu irmão. Todo mundo admira Jesus Cristo. E por que ninguém quer vir para a igreja? Todo mundo admira o Cristo, mas pouco se admira o cristianismo. Aonde está o erro? Está na verdade?
Está na palavra o erro? Está em Cristo o erro ou está em mim e você, que fomos os responsáveis por ser exemplo? Para encerrar, eu quero que você volte comigo no versículo 7. Diz assim, depois você lê esse capítulo todo, porque ele é maravilhoso. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Paulo diz o seguinte para Tito. Em tudo, seja você um tipo. No original é essa palavra, tipo. Tipo, a gente quando fala assim, ó, isso aqui é um tipo, né, de coisa, isso aqui é um tipo de pessoa. Isso aqui quando a gente fala um tipo, a gente também usa essa palavra para modelo, que também, na verdade, significa marca. Ok? Tanto, por exemplo, todo mundo sabe o que é tipografia. Tipografia são as fontes, né, que você usa. Por que chama tipografia quando você escreve as coisas com uma determinada fonte? Porque quando surgiu a imprensa, né, você talvez não saiba, mas o primeiro jeito de se imprimir coisas... Lembra a máquina de escrever? Agora alguns vão pegar, né? Porque agora estou falando mais a linguagem da galera. Então, máquina de escrever, certo? Quando você batia a tecla... O que acontecia? Depois não imprimia um papel, né? Já ia imprimindo, né? Esse é o fato. Quando você batia, então aquela letra, ela fazia uma marca no papel. Você pode lembrar que você não só tinha a tinta, mas você tinha uma marca. Isso é um tipo. O que Paulo está dizendo para Tito, e isso corrobora com o que o Alan já disse, é que eu e você precisamos marcar. Se Jesus Cristo é a palavra, eu e você somos a tipografia, a marca com que se escreve. É isso que significa tipografia. Tipo é marca e grafia é escrever. Escrever com marcas. Jesus Cristo é a palavra. Eu e você somos a tipografia. As pessoas podem até não conhecer a Jesus, mas elas conhecem a você. E você, quando passa pela vida das pessoas, e eu vou agora complementar, não complementar, mas sublinhar o que o Alan já disse. Você precisa marcar a vida das pessoas de maneira positiva. Você precisa marcar com a letra que você é. Cada um tem uma personalidade. Cada um tem um jeito de ser. Não é? Uns fortes e outros fracos. Mas, assim, fraco que eu digo assim, né? Mas tem máquina de escrever que você tinha que dar uma martelada, né? Tanto que antigamente, quando você tinha que apagar e escrever de novo na máquina de escrever, você, sei lá como fazia, dava uma voltadinha assim, né? Como é que fala? Pintava lá, sei lá, e depois você vinha, quando você queria colocar uma letra por cima, você fazia o quê? O Alan é dessa época. Tim, ficava batendo, tim. Sabe qual é o problema? Que o mundo está fazendo a sua marca de maneira insistente na vida das pessoas. Porém, eu e você temos em nós aquele Espírito que renova as vidas de tal forma que quando nós nos achegamos, é necessário que essa marca seja mais forte e seja uma marca eterna. Por isso que no final Paulo vai dizer o seguinte, ele completa no versículo 11, 12, 13, 14, que ele diz assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Em outras palavras, Jesus Cristo apareceu e como a graça de Deus ele se manifestou salvando a todos os homens que nele creem, como ele já disse no capítulo 1. Ela nos ensina a renunciar à impiedade ou à irreverência e às paixões do mundo e a viver de maneira sensata, justa e reverente ou piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por mim e por você, com o objetivo de remir de toda a maldade e purificar para si um povo particularmente, ou um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Paulo, no versículo 15, diz, ensinar, exortar e repreender. Paulo está dizendo o seguinte, você vai informar, essa informação vai formar, e essa formação ela vai ser passível de transformação. Ensinar, exortar e repreender. Esse é o processo de vida de um pai com o filho. Esse é o processo de vida de Deus comigo e com você. Esse é o processo de vida de nós, como discipuladores dos mais novos. Numa família, quando o irmão mais novo nasce, o irmão mais velho cuida um pouquinho dele. Da mesma maneira na igreja. Que nós tenhamos sabedoria para saber e lembrar
que nós temos a ensinar, mas principalmente que não venhamos a esquecer que temos muito a aprender e que nós, mais do que falar, precisamos deixar uma marca que transforma os corações, assim como Jesus Cristo, que ao deixar a sua marca, marcou o mundo de tal forma que dividiu o tempo. E que as pessoas tenham o seu tempo dividido pela sua chegada na vida delas, que elas possam dizer, olha, minha vida foi uma, antes de conhecer a Bia, antes de conhecer a Érica, antes de conhecer o Caio, e foi outra depois. Que em nome de Jesus, eu e você, sejamos uma igreja exclusivamente dele, que marca. E se você em algum momento, no passado, deixou uma marca ruim em alguém, que você seja capaz, então, de retomar, voltar lá, dar um backspace e refazer essa marca. Mas agora uma marca de alguém, de uma letra que faz parte de uma palavra. E essa palavra é Jesus Cristo. Jesus.